Existe um mercado bilionário de venda de software no Brasil. Não estou falando de B2B ou B2C. Eu estou falando de GovTech, o maior comprador do Brasil. E se você vende software e quer conhecer esse mercado, nesse vídeo eu vou te mostrar o potencial financeiro desse setor, os principais paradigmas que as pessoas têm com relação à venda de software para governo, te mostrar os principais nichos que muitas empresas estão ganhando dinheiro, fazendo negócios nesse setor, e também te ensinar a como você fazer as primeiras vendas. Então fica comigo que eu vou te mostrar aqui agora. Como eu falei para vocês, existe um mercado bilionário de venda de software e eu vou mostrar para vocês um pouco sobre esse potencial financeiro. Quando a gente fala sobre negócios bilionários, geralmente vem startups, unicórnios, aplicativos de entrega ou mercados corporativos tradicionais. E a ideia é te apresentar exatamente esse outro segmento, essa outra frente de negócios, para você que já vende para B2B, para empresas corporativas no mercado, e te trazer essa nova possibilidade. Eu estou trazendo uma pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Brasília, num recorte de 2014 a 2025. E nessa pesquisa, eles trouxeram várias informações extremamente importantes com relação ao mercado de GovTech. E das informações mais interessantes é exatamente essa aqui. O quanto que o governo federal, estadual e municipal vem gastando investindo, pode ser dessa forma também, com tecnologia. Tá? Então a gente está tendo esse recorte aqui de 2014 a 2025 e quem quiser acessar essa pesquisa, vou deixar aqui no link aqui abaixo, tá certo? Então, em 2020, de 2014 a 2025, houve um investimento, um gasto, né, de licenças de software e software de cloud e aplicações de segurança e serviços similares de mais ou menos de 24 bilhões de reais. Então, a gente está falando aqui de um potencial extremamente grande. E o que deixa mais interessante esse mercado é saber que em apenas um ano, que foi de 2024 a 2025, houve um investimento de mais de 10 bilhões de reais, divididos, lógico, em setores do governo federal, estadual e municipal. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui? Que existe esse investimento, ele está crescendo exponencialmente, tá certo? Então, grandes empresas já estão ganhando o mercado aqui, já estão fazendo grandes negócios aqui, mas existe um espaço extremamente grande para quem tem algum software, quem desenvolve software, quem quer trabalhar nesse mercado de software para governo, muito grande. Então, não só para quem quer vender, mas quem quer atuar trabalhando nesse segmento. Então, existem muitas empresas de tecnologia que estão buscando profissionais nessa área também, mas também não encontram, porque não existe profissional qualificado, exclusivo para esse negócio. Então, é importante que vocês entendam que não é só uma questão de você vender, mas você também pode atuar nesse segmento de alguma forma, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui também quais são os principais contratos. E a gente está falando aqui da Microsoft, da Oracle, do Google. Então, são grandes empresas multinacionais que também estão fazendo grandes negócios aqui. Mas essa é só uma parte do bolo, tá certo? Então é lógico que grandes empresas fazem grandes contratos, isso é óbvio. Mas existe também, como eu falei para vocês, um potencial muito grande para quem vende uma tecnologia específica. E aqui é um detalhamento interessante, ó, que são os gastos realizados pelos municípios, estados e governo federal. Então se você poder ver aqui, por exemplo, ó, existe mais ou menos aqui quase 2 bilhões de gastos ou de investimento, como você preferir, do governo municipal, quase 4 milhões do governo estadual e mais ou menos quase 5 bilhões para o governo federal, totalizando exatamente esses quase 10 bilhões aqui em apenas um ano. Então, isso aqui é para mostrar para vocês que existe um potencial muito grande, tá certo? E esse potencial é dividido exatamente em mais de 5 mil municípios, exatamente 5.570 municípios no Brasil. E existe um potencial de negócio de mais de 100 mil, tá certo? Então, nesse momento que eu estou gravando o vídeo agora, está acontecendo um evento muito importante, muito interessante, chamado Marcha dos Prefeitos, que acontece todo ano em Brasília. Nesse evento, existem várias empresas de tecnologia ou de outros serviços que vão para esse evento para mostrar seus produtos, suas tecnologias, seus negócios, aonde vai estar todos os prefeitos, secretários, chefes de estado, todo naquele local. Então é um evento extremamente grande, tá
tá certo? Eu já participei de alguns eventos desse, existe muito potencial de negócios e networks nesses lugares, então a ideia é mostrar para vocês que existe de fato um potencial muito grande de negócio. E a vantagem de você trabalhar com alguns públicos é que você consegue contratos com respaldo jurídico, tá certo? Contratos longos e confiáveis, e também você não precisa ter uma carteira muito grande como você precisa, por exemplo, para negócios B2B, por exemplo. Eu quero quebrar aqui um paradigma, porque quem vende para órgão público, geralmente eles têm alguns medos, eu vou chamar aqui de paradigmas. É lógico que existe algumas situações que é necessário ter cuidado, e isso de fato acontece em qualquer negócio, mas aqui eu vou mostrar para vocês o que de fato acontece, ou as pessoas têm muito medo e por isso não vendem ou nunca procuraram vender, né, gerar negócios para órgãos públicos, tá bom? Então deixa eu trazer aqui para vocês. Eu dividi aqui em 4 principais frentes, que a primeira aqui é vender para governo sem nome de corrupção ou carta marcada. E aqui tem alguns gatilhos aqui importantes para refutar esse paradigma aqui, que é o quê? Saiu recentemente a nova lei de licitações. Nessa nova lei de licitações, exige que todos os processos licitatórios aconteçam de forma online. E isso acaba inibindo várias formas de corrupção ou carta marcada, porque qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar desses processos licitatórios sem necessariamente estar presencialmente no local. As corrupções aconteciam, e a gente tinha relatos de corrupções, quando as licitações eram feitas presencialmente, sem nenhum tipo de controle ou qualquer tipo de forma de transparência. E aqui, com a nova lei de licitações, ela exige que os municípios façam as licitações, aconteça todo o processo licitatório através do meio eletrônico, tá certo? Então, a nova lei de licitações já respalda isso, tá bom? Outra coisa, o jogo é sobre o jogo não é sobre quem você conhece, é sobre conformidade técnica, jurídica e inteligência comercial. Então isso aqui é muito importante porque o que acontece? Existe aquele paradigma assim, a pessoa conseguiu aquele cliente, aquele município, porque é primo do prefeito, parente do vereador, ou então tem alguma amizade com alguém lá dentro. Então, e eu não estou falando que não exista, tá? Eu só estou falando que hoje o jogo se tornou muito mais equilibrado e muito mais justo. Você não precisa conhecer alguém lá dentro. Existem vários canais aqui no YouTube sobre venda para governo que ensinam exatamente isso. Você não precisa conhecer alguém lá. Você precisa definir qual é o seu público, qual é o seu produto e qual é o seu preço. E saber jogar o jogo da conformidade. Porque existem legislações, existem documentações que são necessárias para você ganhar um processo licitatório. Então você não precisa necessariamente conhecer alguém lá dentro para ganhar um processo. Você precisa estar adequado com os parâmetros da contratação e da participação do processo licitatório. Ok? Então essa é mais uma quebra de paradigmas. Outra coisa governo demora meses para pagar e vai quebrar meu fluxo de caixa. Isso aqui é uma outra falácia hoje. O que acontece? No mercado de software, especialmente com a migração dos modelos SaaS, os contratos de tecnologia urbana possuem dotação orçamentária própria e contínua. Então isso é fato. Eu falo isso com propriedade. Trabalhei com tecnologia, trabalho em tecnologia há mais de 10 anos. Então eu digo para vocês que toda licitação que acontece dentro do município, ela tem que estar vinculada a uma dotação orçamentária. E o que é uma dotação orçamentária? É o que vai respaldar financeiramente o pagamento daquele serviço. Diferente, por exemplo, de órgãos privados, onde você precisa se você vende a sua tecnologia, você precisa confiar do que aquela empresa tem o valor para te pagar, tá certo? Aqui não. Aqui para órgão público, o município ele já separa um valor específico para a contratação daquela tecnologia. Então você não precisa se preocupar, por exemplo, se o município vai deixar de me pagar 1 ano, 6 meses, 3 meses. Existem legislações até que respaldam isso. Se você não entregar uma tecnologia, se você entregar a tecnologia, na verdade, e ele não te pagar em determinado período, você pode entrar com ações para recuperar esse valor. Então você não fica sem receber, você recebe o seu valor, tá certo? Então assim, existem mecanismos de controle e existe mecanismo de conformidade que respalda não só o município que está contratando, mas aquele que está prestando esse serviço também, tá ok? Para a prefeitura, o custo de atrasar o software, de rodar a saúde, a arrecadação, é o causa administrativo. O que eu quero dizer com isso? Existem frentes de tecnologia que vão para a área da saúde, para a área da educação, assistência social, arrecadação dos municípios, como por exemplo o IPTU, Alvará, ou até a questão de prestação de contas.
esse sistema de contabilidade, por exemplo. Então, o que eu quero dizer? Quando esses sistemas já estão rodando, devido ao mecanismo de controle interno, se por acaso o teu sistema deixar de rodar lá dentro, para o município. É lógico que existem legislações que vai fazer com que esses gatilhos não aconteçam. Mas o que eu quero te dizer é que existe um respaldo legal e existe um respaldo tecnológico, porque eles não podem deixar de te pagar. E se eles deixarem de te pagar, o serviço ele vai ser suspenso naturalmente. E isso vai fazer com que eles tenham aquele loop. Bom, eu não posso deixar de pagar porque o serviço precisa continuar. E se o serviço precisa continuar, eu não posso deixar de pagar. Então você entende que existe esse loop, tá certo? Então fica tranquilo com relação a isso. Hoje o governo é um dos pagadores mais previsíveis do mercado corporativo. E isso é verdade. Eu conheço empresários, donos de empresa, eu mesmo trabalho com isso, então eu te garanto que existe sim uma previsibilidade com relação aos pagamentos dos órgãos públicos. O que precisa ter? É lógico que precisa ter um cuidado e também um caixa de reserva. Você não pode entrar nesse negócio contando sempre com o ovo da galinha, por exemplo. A ideia aqui é te mostrar o potencial financeiro e o quanto você pode ganhar com isso. Mas não só isso, você precisa se preparar para poder vender para esse negócio, para esse mercado aqui, tá ok? Outra falácia, outro paradigma. Meu software é muito específico, prefeitura só compra RP gigante. De fato, a gente sabe que existem grandes empresas desse segmento, que já estão há 20, 30, 40 anos atuando com tecnologia em órgãos públicos. Mas isso está se tornando uma falácia. Por quê? Esses GRPs, como são chamados, que são sistemas que têm todas as frentes dos setores para o órgão público, eles estão sendo trocados por RPs específicos. Então está abrindo um novo nicho agora de tecnologia. A própria legislação brasileira ela está começando a abrir exatamente isso, para que os sistemas, independente de qual sejam eles comecem a se integrar. Porque existem empresas que trabalham com uma tecnologia muito boa em determinado segmento. E existe outra que trabalha muito boa na outra. E isso acaba criando uma concorrência muito bacana. E é isso que eu estou querendo dizer com relação à abertura de mercado. Esse é um momento muito bom para quem tem tecnologia ou então está querendo desenvolver tecnologia para começar a pensar em trabalhar com órgão público. Tá certo? Outra coisa. Os prefeitos têm mandado curtos e precisam resolver de resultados visíveis. E isso é verdade. A gente sabe que o mandato de um prefeito ele começa com 4 anos e pode ser renovado por mais 4 anos, dependendo da eleição, de reeleição. Então ele tem um potencial de 8 anos. Mas geralmente é contado com os 4 anos iniciais. E nesse primeiro ano inicial, os prefeitos eles buscam, de fato, ter resultados expressivos para poder mostrar para a população e aquilo se tornar, quem sabe, um respaldo para poder continuar por mais 4 anos. Então os prefeitos eles querem sim ter parceiros, eles querem sim ter projetos de tecnologia que possam ser supridos naquele período. Então, para alguém que quer desenvolver um negócio ou já tem um negócio que quer atuar nessa área, é muito importante você ter também previsibilidade ali no momento da sua implantação. Não é só vender, é também um momento de implantar e de começar a dar resultado. Isso é muito importante para quem trabalha para o órgão público, tá ok? Outra coisa, softwares ultra específicos como processamento de arrecadação, a prova digital de obras ou logística de coleta de lixo, resolve dores urgentes em semanas e não em anos. E de empresas de tecnologia que em semanas, em máximo 1 mês, 3 meses, eles já dão os resultados assim muito grandes, tá certo? Essa questão, por exemplo, do geoprocessamento. De imediato você já consegue ter as integrações ali com o sistema e você já consegue ver os mapas ali da cidade. A questão da assinatura eletrônica, por exemplo. Então você coloca um sistema de processo digital, de imediato todos os setores da gestão pública já conseguem ter acesso. Então você já consegue ter ali os resultados de imediato, tá certo? Outro paradigma aqui. Licitação é um processo burocrático e impossível para pequenas empresas. Existem legislações específicas para isso, que facilitam e até beneficiam para quem é micro e pequeno empreendedor.
Então, essas legislações beneficiam para que você tenha exclusividade, que você tenha benefícios específicos. Então, ele torna o seu trabalho, a sua competitividade, né, muito mais segura e de igual para igual, como eu falei anteriormente, tá certo? Então, você consegue sim. Você que tem um pequeno negócio e tem uma tecnologia, você que é um desenvolvedor e tem uma tecnologia e pensa em vender para órgão público, esse é um momento muito bom, porque a legislação ele trabalha em cima disso e respalda você, tá ok? E saindo aqui um pouco dos paradigmas, eu queria falar um pouco para vocês agora com relação aos nichos de mercado, os segmentos. E aqui nos segmentos eu vou trabalhar com vocês 4 pilares da tecnologia. Tá? Então, quais são esses pilares? De imediato, a gente vai trabalhar aqui os pilares de GRP, a virada do modelo SaaS, contratações integradas, que é software e equipamentos, hardware, e os nichos verticais, tá ok? E quando a gente fala, por exemplo, aqui da parte do GRP, é bem difícil você competir hoje com uma empresa que já está no mercado há bastante tempo. É muito difícil hoje você desenvolver tecnologias específicas de legislação. Então, de fato, existem empresas hoje que já têm uma estrutura muito grande, eles investem um dinheiro muito forte para eles atenderem uma demanda muito grande de tecnologia. Então, toda a frente contábil, toda a frente de recursos humanos, toda a parte de tributação, toda a parte licitatória. Então, tem empresas que eles são específicas nisso e eles desenvolvem isso muito bem. E esse tipo de empresa, eles têm um investimento muito alto. Então, para você chegar a concorrer com esse tipo de negócio, desse segmento, nesse tipo de frente, você precisa investir um capital muito alto. É lógico que hoje essas empresas elas estão trabalhando também com outras frentes. Tem empresas, por exemplo, que trabalham com parcerias, com revendas, então com indicação. Então você mesmo não conseguindo desenvolver e tendo que investir muito alto, você ainda consegue ser parceiro dessas empresas e gerar negócio junto com elas em determinadas regiões do Brasil. Então isso é muito bacana. Mesmo sendo empresas muito grandes e você competir diretamente é um pouco complicado, porque você precisa investir muito dinheiro, ainda assim você pode gerar negócios com elas, sendo parceiro delas, tá ok? Outra coisa aqui são as viradas para modelo SaaS. Existem prefeituras que ainda estão saindo de uma estrutura desktop para um setup local, para poder migrar para um setup 100% digital. E essa virada de chave, como se pode dizer, elas são feitas por essas empresas de tecnologia. E aqui a gente tem algumas oportunidades de negócio muito legais. A primeira, que você consegue ser de fato essa empresa que puxa essa tecnologia, sendo, por exemplo, uma empresa de contabilidade, ou uma empresa na área tributária, ou uma empresa na área que desenvolve soluções de educação. Então você consegue fazer essa migração ou do desktop ou do que não existe tecnologia nenhuma para um modelo SaaS. Ou então você pode ser integradoras. Então vocês podem trabalhar, aqui tem uma oportunidade de trabalho de você fazer esse processo de integração. E aqui esse processo de integração é feito por desenvolvedores, então empresas específicas de desenvolvimento, empresas integradoras, prestadores de serviço que têm conhecimento em processo de migração de dados. Esses clientes precisam desses profissionais para poder gerar esses negócios aqui, tá certo? Então, de 5.570 municípios, pode colocar que 50% ainda precisam muito desses serviços aqui, tá certo? Outro negócio muito bacana são as contratações integradas de software e hardware. E aqui a gente vai destacar aqui algumas bem legais. Então, por exemplo, a sala de aula. A sala de aula, ela tem um software de gestão educacional, mas também você pode integrar com um tablet para os alunos ou para os professores. Essa é uma forma muito bacana de você gerar negócios além do software aqui dentro. A mesma coisa pode ser na saúde, tá certo? Então existe potenciais de negócio muito legais aqui, somando hardware e software. Então, outras questões aqui, por exemplo, as prefeituras compram soluções casadas porque é logisticamente muito mais simples e rápido do que licitar aparelhos e sistemas de fornecedores separados. Existem regiões do Brasil que a logística de trabalho é muito ruim. Em vez de ela comprar uma solução que vai específica, ela compra as duas integradas e a empresa que está fornecendo é responsável por fazer as implantações e as entregas. Então ela é responsável por isso e tira da costa da prefeitura essa responsabilidade porque eles não têm mão de obra suficiente para isso. Então esse tipo de serviço casa perfeitamente para aquilo que eles precisam.
E a gente vai falar agora dos nichos verticais. E aqui a gente vai falar dos 3 principais, que no caso são as fintechs, que são sistemas de pagamento, por exemplo, que é integrado com o sistema da prefeitura de tributação. Então eles facilitam o recebimento de pagamento, que antes ia ser somente por transferência bancária, eles acabam aceitando Pix e também cartão de crédito. Isso para o município facilita muito e aumenta muito o processo de recebimento dessa arrecadação. Outra coisa são os nichos de GRP. É como eu falei para vocês agora há pouco, na área da saúde, na área da educação, na área de frotas, combustível, que são sistemas específicos para atender uma demanda específica. E aqui é o que eu considero o pulo do gato. Por quê? Porque existem muitos setores dentro dos órgãos públicos que ainda não estão informatizados. E isso acaba facilitando o processo de entrada dessas empresas que conseguem atender uma demanda específica. Então, essa questão da startup está sendo algo assim que está sendo difundido agora. Então, você que tem interesse, comece a pesquisar. Por exemplo, no Paraná tem o Hub de Tecnologia. Está sendo algo inovador, está crescendo agora. E se você já vem do mundo de startups, você já conhece como funciona e já tem uma equipe que trabalha com isso, eu acho que vale muito a pena começar a trabalhar com essa questão da startup aqui. Porque as grandes empresas que já estão hoje no mercado, elas têm uma estrutura já tão bem desenhada que é muito mais difícil fazer adequações e ajustes do que uma startup, por exemplo. Então, esse aqui é um dos negócios que eu trago aqui para vocês gerarem dentro desse mercado de vender software para governo. E aqui, como vender, eu vou dividir em alguns pilares, que é o pilar de conhecimento, habilidade e atitude. E aqui no conhecimento, eu divido em alguns pontos importantes, para você que quer vender para algum público o seu software, tá? Primeira coisa, você precisa dominar a sua empresa. Então, o seu processo operacional. Quais são os seus processos internos? Em que prazo você consegue atender essas demandas? Imagina que você vai conseguir um cliente agora. O que você ia precisar para poder atender esse cliente? Equipe técnica? Equipe de suporte? Você ia precisar, por exemplo, ter alguns scripts de integração? O que você funcionaria a prazo de implantação, por exemplo? Então vocês precisam dominar tudo sobre com relação à empresa. Outra coisa, produtos e serviços. Então o entendimento técnico, né, do que o sistema faz. E esse entendimento técnico para órgão público, ele precisa também ter ali as suas características muito bem desenhadas. Porque isso é requisito, por exemplo, lá na frente no processo de licitação. Porque no processo de licitação de tecnologia, é necessário que você valide ponto por ponto aquilo que está sendo solicitado no edital, se é aquilo que você tem no seu sistema, tá certo? Então é muito importante você entender tudo que o seu sistema de forma técnica faz. Outra coisa, a parte de clientes. E aqui não é só saber que quer vender para um órgão público. E aqui você entender todo um ecossistema do órgão público. Então, por exemplo, quais são as rotinas do órgão público? Quais são as principais dores? Como funciona a prefeitura internamente? Hoje, quando a gente vai vender, por exemplo, para um órgão privado, você já tem mais ou menos na cabeça o que o órgão privado precisa, o que ela faz, como ela faz. Quando a gente vai para o meio público, muitos empresários, muitas empresas, muitos vendedores, eles não acabam se atentando para isso. Então é necessário você entender como é que funciona o rito interno ali na prefeitura. Então, existe o setor de contabilidade, existe o setor de tributação, existe um secretário de saúde e existe também o setor de TI da saúde. Então, quem eu devo que procurar? Então, você precisa entender como funciona. Por exemplo, eles não trabalham sábado e domingo de jeito maneira. Tem municípios que às 14 horas eles já estão fechados, mas tem municípios que às 14 horas estão voltando do almoço. Então, você precisa entender como funciona hoje as coisas dentro da prefeitura. Então, quando eu falo de mercado, eu estou falando das janelas de oportunidade. E quando a gente fala dessa forma, que existem alguns ritos que eles andam paralelo com o início e o final de uma gestão. Então, o prefeito, quando ele entra, existe uma abordagem inicial para aquilo, apropriada. A metade da sua gestão, ali pelos 2, 3 anos, existe uma outra abordagem. E no final do mandato dele, existe uma outra abordagem. Então é necessário que entenda todo o rito desse mercado para que você consiga entrar e consiga fazer os seus primeiros negócios ali dentro. Essa questão da concorrência, é necessário você ter, antes de você fazer um mapeamento, entender exatamente qual é o seu produto, qual é o seu serviço e aonde você quer atuar de fato.
Porque existem inúmeros concorrentes e existem inúmeros preços e inúmeras formas que eles atendem. Mas se você tiver primeiro a clareza do seu produto e do seu serviço, você consegue fazer isso aqui de uma forma muito mais assertiva, tá? Então, entender os pontos fortes e entender os pontos fracos. Isso é padrão de qualquer lugar, mas aqui é importante porque existe, por exemplo, uma questão de atendimento que não é tão bom, existe uma questão de preço que não é tão legal, existe uma questão, por exemplo, de tecnologia que não está atendendo naquele momento. Então, existem alguns pontos que você consegue pegar ou fazendo uma pesquisa via internet, de forma online, ou você vai ter que ir para campo. Né? E eu considero que o trabalho de campo ele é essencial para quem quer fazer um trabalho aqui dentro do mercado, do segmento de governo. Tem um momento político, e aquilo que eu falei agora há pouco na questão do mercado. Entender qual é o momento político e o calendário político é muito importante. Por exemplo, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo agora, está acontecendo a Marcha dos Prefeitos. Esse é um evento que todos os prefeitos eles vão. É um momento muito importante para todos eles. Porque ali em Brasília eles conseguem ter contatos com senadores, deputados, ou com outros prefeitos que eles não conseguiriam normalmente no dia a dia. Porque eles já estão muito atrelados às demandas do dia a dia. Então, estar atento aos eventos, aos calendários é extremamente importante. Ok? E a outra coisa é a questão da legislação. Então, a questão da legislação ela atende a algumas frentes. Por exemplo, a parte técnica. Então precisa atender uma característica técnica de integração, por exemplo, com o governo federal. Precisa atender uma característica técnica de desenvolvimento, de integração com o governo estadual. Então isso acontece. Na parte de licitação, por exemplo, quais são as legislações municipais, estaduais e federais que vão te respaldar, por exemplo, no participar de processo licitatório? Ou então, por exemplo, uma questão de contrato. Na parte comercial, quais são as informações de legislação que eu preciso ter conhecimento, que é o foco aqui na questão de venda, quais são as legislações que eu tenho que ter conhecimento para poder começar a fazer as atuações. Porque, por exemplo, você pegou, por exemplo, uma legislação e essa legislação ela precisa ser atendida. É um potencial de negócio aqui. Então, o seu produto pode estar adequado aqui. Um exemplo teve um boom muito grande, muitas empresas ganharam muitas vendas aqui, a questão do e-social. Quando o e-social foi, de fato, exigida a implementação, porque ela teve uma fase de legislação. Já tem legislação, precisa adequar. Mas no momento que ele foi, de fato, exigido, que aí vem a questão das multas, as empresas que já estavam nessa pegada de fazer negócios, pegando a legislação, falando assim, olha, vai acontecer, quando elas fecharam o negócio, usando isso, elas já estavam na frente de muitos que nem estavam sabendo disso. Então, a ideia é você ter a legislação a seu favor. Então, entender a legislação é extremamente importante. Então, eu considero que esses pontos aqui, eles precisam estar alinhados para o conhecimento de quem vai vender para órgão público. E aí é tanto a empresa e principalmente o vendedor. Então eu como atuei com vendas de software há bastante tempo, essas informações aqui, elas eram meu café da manhã todos os dias. Então eu precisava entender sobre cada ponto daquilo que eu estava fazendo, da empresa que eu trabalhava ou do negócio que eu estava exercendo. Então, um vendedor que não entende disso, ele não está apto a gerar negócios. Provavelmente, o resultado dele não está vindo porque ele não entendeu algum ponto nessa questão do conhecimento aqui. Vamos partir agora para a questão das habilidades. E aqui as habilidades que o vendedor precisa ter, e a empresa precisa cobrar e precisa também estar atento, são essas aqui, ó. Uma análise estratégica. E aqui a gente fala dos levantamentos e também a questão do CRM. Levantamento de dados, ele parte de duas frentes, como eu falei para vocês, de forma online ou de forma presencial no município, em campo. E esse levantamento de dados, ele é extremamente importante para o sucesso do teu negócio, da venda do teu produto lá no cliente. Se você não tiver essas informações muito bem alinhadas e coesas, isso vai fazer com que te ajude no processo de venda. E um CRM muito bem estruturado, ele faz diferença no teu negócio. Pode ter certeza. A pessoa que está fazendo vendas e gerando negócios, ela com certeza utiliza um CRM quase 100%. Outra coisa é o planejamento. E aqui a gente está falando exatamente com o vendedor. A questão de uma checklist de pré-visita ou de agenda. Imagina que a atuação comercial hoje para o público ele não acontece de forma online. Ações de inbound que são feitas no mercado B2B, elas não acontecem no mercado
para governo. Não acontece. Então você não vai conseguir vender somente estando pela internet. Você precisa ter ações que te levem ao cliente, te levem a campo. Os negócios, eles acontecem em campo. Então você fazer, por exemplo, uma visita muito bem estruturada, com dados do município, quantidade de habitantes, quem é o secretário, quem é a equipe de tecnologia, a marcar agendas, isso te facilita um monte e, além disso, reduz os teus gastos de atuação. Porque todas as visitas, elas geram gasto. Então você precisa estar bem alinhado com essa questão do planejamento, tá certo? Outra coisa é a questão da abordagem. A abordagem, ela parte muito disso, de você fazer perguntas certas para as pessoas certas. E nessa questão da abordagem, gerar um relacionamento. As abordagens, elas estão de vendas, elas estão muito mais relacionadas a um relacionamento. Se você conseguir criar sintonia com quem você está falando e criar um relacionamento ali, além da venda, na verdade, antes da venda, ela vai te levar de fato para uma venda, tá certo? Então, você criar essa abordagem, entender o cenário do cliente, porque pode acontecer, por exemplo, de na abordagem você entender que o problema do cliente é uma questão de tecnologia, ou então o problema do cliente é uma questão de suporte, que ele gosta de algo mais próximo, ou a equipe está pedindo algo mais próximo, ou então uma questão de preço. Ou então, ele nem sabe que ele está precisando de uma tecnologia e as suas perguntas, a sua condução na abordagem, ele vai te levar exatamente para aquilo que você quer. Quer encontrar o quê? Uma dor. O cliente, ele compra por causa de uma dor. Seja ela por legislação, preço, técnica, atendimento, ele tem uma dor. E essas perguntas de situações, essas perguntas de cenário, elas vão te dar exatamente isso, aquilo que você quer na abordagem, que é uma dor, tá certo? Outra coisa, a parte da demonstração. E a demonstração aqui, existe duas demonstrações. Existe uma demonstração comercial, onde o vendedor ele precisa entender minimamente do produto, do serviço, aquilo que nós falamos lá em cima no conhecimento, e ele precisa saber demonstrar de forma comercial o que o produto dele faz e o que aquele produto dele resolve. E existe a demonstração técnica, onde o técnico vai fazer uma demonstração de todas as funcionalidades, a parte de migração, a parte de funcionalidade específica, falar alguma coisa entre legislação e tecnologia. Essa é a demonstração técnica. Então, existem duas demonstrações aqui muito importantes. E eu já vi pessoas perderem negócio por causa dessas duas demonstrações. Ou errou em uma, ou errou em outra, ou errou nas duas. Tá certo? Então a parte de demonstração é a parte muito importante. Se o teu cliente não conseguir captar que o teu produto ele é um produto de fato que vai resolver o problema dele, esquece, ele não vai querer. Tem a parte da proposta de valor. E aqui é muito importante que a gente percebe que existem muitas questões onde a empresa passou por todas as etapas e quando prepara uma proposta, ela prepara uma proposta genérica. Ela prepara a mesma proposta para todos os clientes. E aí isso acaba criando uma situação de não tem exclusividade, você não consegue colocar de fato aquilo que você conversou com o teu cliente, que aqui são aquelas dores, dentro daquela proposta. Às vezes essa proposta está muito acima do mercado e a gente vem naquela parte, por exemplo, da concorrência, não fez uma boa levantamento de dados do qual o valor que de fato a concorrência está pedindo. E a gente vem para a parte de fechamento. E a parte de fechamento é a parte de alinhamento financeiro e técnico. É nesse momento aqui que vai determinar se aquilo que você apresentou, aquilo que você entregou de proposta, se de fato está alinhado com aquilo que o cliente quer de dor, atender aquela dor, e se está alinhado com a questão financeira e orçamentária dele. Mas indo para a última etapa, que é exatamente a parte do pós-venda, que é a parte da implantação, suporte, renovação de contrato, a parte de migração. Então, você que é empresário, você que tem uma empresa, você precisa estar bem alinhado, não só a parte comercial, mas a parte técnica. Quem for fazer a parte de implantação, tem que estar um gerente lá dentro fazendo, por exemplo, os levantamentos de requisito, verificando quais são os pontos, acompanhando internamente tudo direitinho. E a implantação precisa ter início, precisa ter fim, isso tem que ser muito claro. E precisa ter claro, por exemplo, a parte do que é treinamento, o que é implantação, o que é pós-implantação, isso precisa estar muito bem claro. É muito importante você ter a jornada do cliente aqui dentro da implantação, porque é com ela que você vai conseguir validar tudo aquilo que o vendedor fez, tá ok? Então, passando aqui bem rapidamente com relação às habilidades, a gente vai passar aqui com relação às atitudes do vendedor. Isso aqui pode ser uma falácia, mas isso aqui é extremamente verdade. A parte da motivação. O vendedor que não tem motivação para fazer uma venda, ele está só gastando o dinheiro da empresa, ou então gastando o seu próprio tempo.
Então, o vendedor precisa ter um objetivo pessoal e profissional de por que ele está fazendo aquilo. Ah, eu já vi, por exemplo, donos de empresa, por exemplo, que no momento da contratação, a pergunta que ele fazia é, por exemplo, você tem família? Você mora de casa alugada ou casa própria? Você tem carro? É seu ou não? Por que eles faziam essas perguntas? Porque, por exemplo, se não estou falando que é isso, mas eu estou falando o que eles falavam com relação a isso, tá bom? Os critérios. Uma pessoa casada, ela tem de ser muito mais responsável e ela tende a ter muito mais motivação. Por quê? Porque ela tem família, ela tem filho, ela tem uma casa para pagar, ela tem contas para pagar, não só dela, mas das outras pessoas. Se ela mora alugado, ela tem muito mais motivação para poder ir todo dia para o trabalho, porque se ela perder o emprego, ela vai ficar sem dinheiro de pagar aluguel. Se ela, por exemplo, tem um carro, por exemplo, ou então se ela anda de ônibus, é mais um motivo para poder ela falar, eu quero trabalhar, eu preciso de um emprego para poder pagar minhas contas, pagar meu aluguel e pagar, por exemplo, meu carro. Então, essa é uma das motivações, entende? Então, assim, a motivação ela tem que ser algo pessoal e algo profissional. Ela tem que ter inteligência emocional. E aqui é muito interessante porque acontece. Quem que trabalha com vendas, somente com vendas para algum público, ele tem que ter um controle emocional muito grande, um equilíbrio mental, porque eles passam por muitos processos dentro dessas fases que eu falei para vocês. Então você acaba tendo muitos nãos. E se você não for uma pessoa que tem uma inteligência emocional equilibrada, você acaba se afetando com a desmotivação, por exemplo. Você acaba, uma coisa que estava evoluindo, mas putz, deu errado aqui, você acaba ficando desmotivado. Então você precisa ter controle emocional. Outra coisa é ética, como eu falei para vocês. E a ética é importante até por uma questão de você se resguardar. Não só você, mas como a sua empresa também. Porque com a ética você não vai fazer propostas indecentes, por exemplo. Não estou falando o que vocês fazem, estou falando que você se resguarda para não fazer ou então até receber. Porque isso pode acontecer, tá certo? Então você é uma pessoa que trabalha na conformidade, tá bom? A questão do comprometimento, você prezar por um serviço de qualidade, vendendo algo de qualidade e prezando com a verdade. Então, se você está falando que você entrega isso, então você tem que ter certeza que entrega isso. Então, se você não pode vender gato e entregar uma lebre. É basicamente isso, tá bom? A criatividade é muito importante. E aqui, quando eu falo criatividade, eu coloquei, por exemplo, aqui visão estratégica para propor projetos. Por que é isso? Porque às vezes a sua abordagem ela tá sendo conduzida, por exemplo, por uma questão muito mais de legislação. Mas conforme a conversa que você vai tendo ali, com aquela persona foi legislação, mas com a outra persona é, por exemplo, uma questão técnica, sabe? Então você tem que ter criatividade de saber dialogar em várias frentes. Ou então, por exemplo, esse projeto não deu certo dessa forma, eu vou modelar ele para alinhar com essa maneira. Então isso é criatividade. A questão da persistência. Isso aqui é fundamental para qualquer vendedor. A persistência na execução do follow-ups comerciais. Então, uma vez fechando o negócio durou 3 anos, 4 anos para se fechar. Para o mercado tradicional, isso é loucura, é loucura, é loucura. Mas, para o mercado de governo, isso acontece, eu vou te dizer, se você não tiver uma prospecção ativa, acontece até com frequência, tá? Então, você precisa ser persistente. Um cliente, eu quero. Putz, mas aí vamos alinhar a questão financeira, a questão técnica, cadê a licitação, ainda não saiu? E você fica naquela, passa 1, passa 2, passa 3, passa 4, passa 2 anos e nada acontece. Esse cliente vai fechar contigo lá no 3º ano. Então, isso é persistência. Então, aqui é resiliência para a capacidade de superar as travas burocráticas. Então, existe muita burocracia, como eu falei para vocês precisam entender o jogo de vender para algo público e precisa ser resiliente com relação a isso. As travas burocráticas acontecem e às vezes nem é por culpa sua ou por culpa do cliente, é porque de fato existem burocracias que elas precisam ser sanadas. E faz parte do jogo, porque precisa ser um respaldo para o cliente e um respaldo para você. Então você precisa ser resiliente com essa questão burocrática, tá bem? E a questão do foco. E aqui o foco, o que acontece? Eu percebo que existem muitos vendedores que começam muito bem com a motivação, com a inteligência, com a ética, executa todas as atividades aqui, as ações de uma forma 100%.
mas eles pecam no foco. O foco acaba sendo outras coisas. No decorrer do dia, um cliente que está sendo atendido com aquele produto acaba não sendo mais o foco. Putz, não, tem que fazer outra coisa. Ou então, coisas do dia a dia acaba desfocando. Ou seja, a tua vida pessoal, ou são, atividades paralelas que acabam tirando o teu foco. Se você não tiver o foco para fazer aquilo que você foi determinado a fazer, que é vender, você não vai conseguir fazer outras coisas. Por exemplo, no início eu tinha uma rotina, por exemplo, de trabalho, onde eu tinha que fazer o meu negócio com o cliente, cuidar de contratos e cobrar o cliente. Olha só, o meu foco totalmente distorcido. Então, assim, se você trabalha com vendas, você tem que ter o foco na venda. Se você está com outras frentes de trabalho, então você precisa ter outras pessoas que trabalhem com você, ou você ser extremamente organizado, ou fala com a sua empresa. Então, assim, isso não é só para o vendedor, isso é para a empresa como um todo. O resultado de um bom vendedor, ele está alinhado com aquilo que ele está focado. Se ele está focado em outras frentes, é lógico que ele não vai ter resultado. O ciclo de venda dele vai ser muito maior. Então é necessário que esteja alinhada essa questão do foco junto com as atividades que ele está realizando. Tá bem? Então aqui a gente fecha essa questão aqui de conhecimentos, habilidades e atitudes. Mas eu estou trazendo aqui mais um ponto aqui para vocês, que vai além dessa questão do que eu passei. Por exemplo, a questão da preparação estratégica da empresa, então essa questão do contrato social, o balanço, a região onde vai atuar, a questão da contratação e informação do vendedor. E aqui eu coloquei o método DISC porque existem vários tipos de vendedores, e isso aqui é um papo para outro vídeo, mas aqui a gente percebe que o vendedor ele pode ser atrelado de várias formas. Você que é muito comunicativo, você tem uma forma de atuação. Então você, por exemplo, vai ser levado um trabalho muito mais de expansão, por exemplo, ou abertura de negócios. Se você tem um perfil muito mais analítico, então você ainda consegue trabalhar com vendas, mas em outra frente. Se você for uma pessoa influente, você também consegue trabalhar. Então você entender que a aplicação do seu perfil dentro da contratação ou formação do vendedor, ele faz toda a diferença. Outra coisa, a criação e ajuste do produto. Eu trabalhei com empresas, por exemplo, que trabalhavam com 50 produtos para a área de software para gestão pública. E agora, como que é o meu produto central? Então você precisa ter ali, por exemplo, produtos específicos que você vai trabalhar. Ou você vai criar produtos, que aí você tem um custo de desenvolvimento muito grande, ou você vai ajustar o produto para poder atender aquela demanda. Então, ter um produto central é muito importante, porque é a partir dele que vai vir as outras ramificações. A questão do controle de contratos. E aqui eu coloquei são cuidados e formas de organização. Já vi, por exemplo, empresas perderem o prazo de renovação do contrato porque não tinha isso em controle. Isso é ruim, porque você perdeu até a sua legalidade de cobrar financeiramente o seu serviço. Isso acontece. Outras coisas, cláusulas dentro do contrato. Eu uso o IGPM, o índice ou o IPCA. Qual índice eu uso? Isso é uma coisa. Por exemplo, cláusulas de tempo de atendimento. Eu preciso atender 24 horas, eu preciso atender pontualmente, está exigindo uma questão de visita técnica de graça. Então, são cuidados que você precisa ter na questão do controle dos contratos. Parcerias estratégicas. Isso aqui é um ponto muito legal, por quê? Porque você pode ter parceiros, por exemplo, contadores, pessoas que trabalham com licitação, algum prestador de serviço que já está lá dentro, que tem ali um contato que pode te ajudar. Isso é muito importante. Mas aí você precisa também classificar, que foi o que eu coloquei aqui, quais são os tipos de parcerias. Isso eu posso falar em outro momento também, em outro vídeo, que é o quê? Ele é um parceiro que influencia, ou ele é um parceiro que abre mercado, ou ele é um parceiro que gera autoridade. Tem isso também. Então, qual é a parceria que eu estou buscando, ou qual é a parceria que eu tenho? Qual parceria que eu quero nesse momento, ou parceria que eu quero no futuro, sabe? Então, as parcerias estratégicas são importantes nesse sentido, tá? Outra coisa aqui é a questão de metas. Então, o vendedor que não tem meta, ele não tem resultado. Isso é fato. Então, o vendedor ele precisa ter, primeiro, uma estratégia de atuação e segundo, meta. Então, a meta dele é que vai determinar o sucesso financeiro da tua empresa ou das tuas vendas, tá bom? Formação de preço. Você está cobrando certo? Está muito caro? Está muito barato? Está atendendo tecnicamente aquilo que eu preciso? E aí entra outras coisas aqui na questão do preço, por exemplo, qual é o custo de aquisição de um cliente? Isso eu posso falar em outro momento também sobre isso.
Então, por exemplo, o teu preço tem que estar alinhado não só com o que está no mercado, mas também está alinhado com aquilo que você gasta para conseguir aquele cliente. Fases da implantação, aquilo que eu falei lá em cima. Então, qual é a jornada que o meu cliente vai passar para implantar aquele produto? Quanto tempo vai levar essa implantação? Quando você faz uma implantação, você fecha o negócio, você só começa a receber de fato o que estava combinado depois da implantação. Então, existem fiscais de contrato que vão verificar se a implantação foi feita de forma correta, por exemplo. Se tiver alguma coisa fora do combinado, você não recebe, ou então você não avança, ou então você perde o contrato, entende? E aí a gente entra nas duas últimas coisas que eu considero aqui. Por exemplo, a questão do cross-sell, que são produtos ou serviços complementares. Por exemplo, sistema de georreferenciamento e oferece um sistema de tributário, por exemplo. Então acontece de ter um sistema, você presta um serviço de referenciamento, mas também você tem um sistema de tributação. Então esses sistemas se interligam. Então você consegue fechar um negócio ali em duas frentes. Ou então um upsell, que são um upgrade na tecnologia. Isso aconteceu e acontece muito hoje quando você muda a tecnologia desktop para um sistema em nuvem. Isso é um upgrade, é um upsell. Você está fazendo um upgrade aqui de tecnologia. Ou então, por exemplo, a inclusão de usuários. Ou então, por exemplo, a questão de unidades por exemplo, de escolas. Você vendeu o teu cliente e lá no processo de contratação você cotou lá para 50 escolas. E aí você deixa lá uma margem que para cada escola é acrescentado tanto, entendeu? E aí vai aumentando. A mesma coisa, por exemplo, para alunos. A gente cotou aqui, sei lá, para 10 mil alunos, e aí a gente, para cada inclusão de aluno é o valor X. Isso aqui é um upsell, tá? Então isso acontece muito, e aí você tem. Eu respaldo para isso, existe uma modalidade de licitação, que não está aqui agora, que eu posso falar em outro vídeo também. Era o quê? Mostrar para você que existe um potencial financeiro nesse mercado muito grande, e é bilionário de fato. Existem paradigmas que as pessoas têm com relação a esse mercado, isso é comum, isso é normal, mas existe ali as quebras de paradigmas. Existem setores que estão em ascensão, ou então setores que você pode se beneficiar ali dentro também. E eu te passei agora também como começar a vender. Quais são os conhecimentos que você precisa ter, quais são as habilidades que precisa ter, quais são as atitudes que precisa ter e também outras coisas que você precisa ter para poder vender ali, tá certo? Então, assim, esse vídeo, eu espero que você tenha entendido um pouco sobre o universo de venda de software para algo público. É um universo que está em expansão, é um universo que realmente tem grandes oportunidades. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui no comentário do vídeo que eu respondo vocês, tá certo? Ou se quiserem, me acompanha no meu Instagram ou no meu LinkedIn, tá bom? Eu sempre posto lá informações com relação ao mercado de venda de software para governos e algumas estratégias também que estou começando a colocar lá também, tá certo? Eu espero que vocês consigam estar me acompanhando e vendo os próximos vídeos, tá bom? Que eu vou ensinar outras coisas para vocês nesse mercado, que é um mercado extremamente grande e promissor, tá bom? Eu agradeço você ter chegado até aqui, tá? Um forte abraço e espero você no próximo vídeo, tá ok? Tchau, tchau!